paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Cisne Oliveira, é muito bom estar com você aqui mais um dia para nós imergirmos, mergulharmos nas promessas de Deus, né? E Deus tem promessas hoje para aquele que é chamado, para aquele que para aquele que é o escolhido do Senhor. E eu tenho certeza que eu estou hoje ministrando para pessoas que são escolhidas de Deus, pessoas que Deus tem chamado para um ofício ministerial, chamado para exercer o seu ID, né? Quando a gente fala em ministério, às vezes a gente pensa que o ministério é só para pastoreio, para apóstolos, também, mas quando eu me predisponho a fazer a vontade de Deus, Jesus disse que a seara é muito grande, os ceifeiros são poucos, e Jesus está atrás de ceifeiros. Ele disse: olha, discípulos, vamos orar para que o Senhor envie ceifeiros. Então, ceifeiro é aquele que prega a palavra, que é líder do círculo de oração, que é diaconisa, que é diácono, que é obreiro, que é levita, coreógrafa, instrumentista, ministro de louvor, ministro de dança, presidente de escola bíblica dominical, presidente do curso de teologia, evangelistas, todo aquele que se coloca à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus, esse é um ceifeiro. Então eu quero estar ministrando hoje para aquela pessoa que, porventura, para você mesmo, porventura você quer se aprimorar na sua caminhada com Deus. E para isso acontecer, eu trouxe uma reflexão em 2 Reis, capítulo 2, eu gostaria que você depois lesse aí na sua casa com muita cautela, com muita diligência, que você observasse as entrelinhas do capítulo 2 de 2 Reis. Porque nós vamos aprender com a história de Elias e Eliseu. Eliseu era o servo de Elias. Eliseu andava com Elias. E entrando na mensagem que eu tinha proposto para nós hoje, as 4 fases de um chamado, aqui eu vejo o seguinte, que o Senhor dá uma ordem para Elias ir lá para a Gilgal, e para a região de Gilgal. E Gilgal traduzido quer dizer casa de profetas, ou escola de profetas. Então Elias estava indo até a escola de profetas. Só que Eliseu disse: você não vai sozinho, eu vou caminhar com você, eu vou com você. Olha o que eu aprendo aqui. Aqui eu já aprendo 2 questões sobre o chamado. A primeira e a segunda fase. Primeiro, eu tenho que querer estar dentro da escola de profetas. Não entendi, pastor Cisne, vou ser mais claro. Eu tenho que entender que eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso entender o que está acontecendo nos últimos tempos para não ser pego de surpresa. Eu preciso dar valor à minha escola bíblica, aos estudos bíblicos na igreja, eu preciso dar valor aos ensinos que os nossos líderes dão. O Senhor Deus diz em Oséias 4:6, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Jesus vem e diz, olha, Mateus 22:29, errais por não conhecer o poder do meu Pai e nem as Escrituras sagradas. Ou seja, nós erramos porque não temos conhecimento. Às vezes nós começamos a ler a Bíblia e paramos no meio do caminho. Não, mas o Senhor quer que a gente venha compreender os 66 livros da Bíblia, os 39 livros do Velho Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. O Senhor quer que a gente compreenda a história dos profetas, o que vai acontecer no final dos tempos, ter entendimento do livro de Apocalipse, para a gente estar preparado para o dia que o Senhor tocar as trombetas para nos recolher e recolher a igreja, para que a gente consiga também ensinar outras pessoas, para que as pessoas vejam que você tem o conhecimento da palavra. Por que muitos líderes param no meio do caminho? Porque eles faltam justamente o conhecimento da palavra, principalmente quando as lutas vêm, as tribulações vêm, porque desconhecem que o dia mau está aí à porta, que o dia mau chega para cada um de nós, mas quando chega o dia mau a gente quer desistir, a gente quer retroceder, e não é isso que Deus quer. Então o primeiro segredo que eu vejo aqui, eu aprendo com Elias. Olha, eu vou lá em Gilgal,
Ou seja, eu vou fazer um estágio onde? Na escola de profetas, eu vou prestar atenção na ministração da palavra, eu vou absorver as entrelinhas da palavra, eu vou meditar nas escrituras do Senhor. Jesus não disse para a gente ler a Bíblia, Jesus disse para a gente examinar. Há uma diferença entre leitura e examinação de escrituras. Quando você examina as escrituras, Deus começa a falar com você. Você começa a entender aquilo que Deus quer propor na sua vida. A segunda fase que eu vejo aqui é quando Eliseu vai com Elias. Olha só para você ver. Eliseu caminha com Elias. O que eu aprendo aqui? Quer crescer no seu ministério? Caminhe com seu líder, com seus líderes religiosos. Caminhe com seus pastores, caminhe com aquele que pode te agregar valores espirituais, valores ministeriais, pessoas que podem te ajudar na sua caminhada, porque a gente vê muitas pessoas abandonando ministérios, desviando do evangelho, porque deu muito assunto a conversas que não deveria ouvir, se desfaleceram por boatos, por calúnias, talvez por andar com pessoas que não querem o seu crescimento espiritual, ministerial. Então eu aprendo que Eliseu caminhou com Elias. Eliseu queria a porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre a vida de Elias. Isso é pecado, pastor Sidney? Não! A porção dobrada do Espírito Santo de Deus, ela é sobre a minha vida, ela é sobre a sua vida. O Senhor quer que você busque essa porção dobrada do Espírito dele para você fazer coisas grandes para a glória de Deus aqui na terra dos viventes. Então, Eliseu anda com Elias. Então, as duas fases. Primeiro, eu entender que eu preciso estudar a palavra, ter conhecimento da Bíblia. Segundo, eu entender que eu tenho que caminhar com pessoas de Deus. Terceiro, o Senhor Deus diz assim: Elias, sai de Gilgal agora e vai para outro local. Qual local? Versículo de número 2. O Senhor ordena Elias para ir a Betel. Elias diz: olha, fica aqui, Eliseu, que eu vou até Betel. Eliseu diz: não, eu também vou com você. Eu vou para Betel. E vão os dois para Betel. Betel, traduzido, quer dizer casa de oração, casa de Deus, local de encontro com Deus. Que maravilha, hein? Terceira fase de um chamado, terceira fase. Eu preciso ter essa intimidade com Deus. Onde eu andar, onde eu for, eu tenho que estabelecer um altar. Eu preciso, então, ter esse momento com Deus. Eu preciso entender que eu, sem Deus, eu não sou nada. Os grandes homens da Bíblia sempre iam para os montes, oravam, buscavam. O próprio Jesus, ele, no início do seu ministério, ele foi para o monte, ficou 40 dias e 40 noites jejuando e orando e buscando aquela comunhão com o Pai para saber qual seria o seu ministério, qual seria o que é aquilo que Deus estava reservando para a humanidade. Ele se prepara para o seu chamado, para o seu ministério. Abraão, onde ele ia, ele estabelecia um altar e consagrava a Deus aquele altar e chamava aquele lugar casa de oração. Jacó, pela mesma forma. Então eu aprendi aqui 3 fases do chamado. Primeiro, eu preciso conhecer as Escrituras. Segundo, eu preciso andar com pessoas que vão me fazer crescer espiritualmente, ministerialmente. E terceiro, eu preciso de ter essa intimidade com o Pai. Eu preciso ter o meu momento com Deus. Eu preciso não só falar, mas ouvir Deus falar ao meu coração. E a quarta fase de um chamado de um homem de Deus está justamente agora no versículo de número 3. Olha, 3 para 4. Elias diz assim: agora, Eliseu, o Senhor me enviou a Jericó. Então fica aqui em Betel que eu vou a Jericó. Novamente Eliseu fala: não, eu vou com você. Olha para você ver o servo fiel. Onde você for, eu irei. E ali vai então
Eliseu para Jericó junto com Elias. Quando a Bíblia fala de Jericó, a Bíblia está dizendo de batalha, a Bíblia está dizendo de guerra espiritual. Lembra dos muros de Jericó? Quando o povo de Deus tinha que entrar e tomar posse das terras que o Senhor prometeu? Antes deles entrarem na terra prometida, eles tinham um desafio grande: derrubar as muralhas, o cerco de Jericó. E não foi fácil, mas Deus deu estratégias para eles, através de louvor, de adoração. Então, todas as vezes que a Bíblia fala sobre Jericó, entenda que são momentos de batalha. São Paulo diz, em uma das suas cartas, ele diz para nós nos prepararmos para os dias maus, para nós tomarmos toda a armadura de Deus e nos prepararmos para o dia da adversidade. Porque o dia mau chega para todos nós, não é verdade? Já chegou para mim várias vezes, com certeza chegou para você que está me ouvindo. E quem tem um chamado, quem tem um ministério a zelar, entenda que Satanás, que é o adversário das nossas almas, ele vai fazer de tudo para tirar você do foco, para tirar você do objetivo que Deus traçou para você. Então a Bíblia está dizendo, aquele que quer ter sucesso no ministério, entenda que Jericó chega em nossas vidas, que as batalhas são constantes, que as batalhas são diárias, mas que o Senhor já nos deu esta vitória em Cristo Jesus, que o Senhor já pelejou por você, que o Senhor já batalhou por você, que a vitória é sua, mas você tem que entender o seguinte, que não vai vir a bênção caindo dos céus. Você tem que ir para a batalha, você tem que ir para a peleja, para Deus honrar você dentro desta batalha, dentro desta peleja. O Senhor vai pelejar por você. Grandes homens na Bíblia, uns foram jogados da cova de leões, outros foram jogados na fornalha ardente, mas o Senhor estava dentro da fornalha, o Senhor estava dentro da cova. Por que o Senhor não me permite, pastor? Por que o Senhor não me livra da cova dos leões? Por que o Senhor não me livra da fornalha ardente? É porque o Senhor quer mostrar para nós o seguinte, que nós temos que ir para o campo de guerra. Porque lá no campo da batalha, o Senhor vai nos dar o escape. O Senhor vai nos dar o livramento. Então, quando eu entendo isso, as coisas ficam mais fáceis para mim. Então, aqui deu para mim ter uma noção. Eu tenho um estudo completo sobre essas 4 fases de um chamado. Você pode colocar no comentário aí, que a gente passa para você depois. Eu tenho um estudo completo que fala sobre essas 4 fases de um escolhido de Deus. Mas hoje deu para você ter uma noção. Primeiro, eu tenho que conhecer as Escrituras. Segundo, caminhar com alguém que vai me fazer crescer espiritualmente, ministerialmente. Terceiro, eu entender que eu preciso da comunhão com Deus, que eu preciso buscar o fortalecimento espiritual dentro da casa de Deus. E quarto, a 4ª fase, que eu tenho que entender que mesmo que Jericó chegue na minha vida, eu tenho que enfrentar Jericó para eu ser bem-sucedido no meu ministério. Combinado assim? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.